E aí galera, Matheus na área e eu tô aqui hoje no canal Grupo Sobrevivente pra falar sobre os filmes da Apocalipse Zumbi que eu mais gostei. Exatamente, filmes de sobrevivência do zumbi. Eu sei que é um tema meio alucinação, meio imaginação, né? Muito imaginário por muitos amantes da cultura pop. E é um tema muito abrangente porque a partir de que estreou The Walking Dead, a galera passou a pirar nessa situação, né? E eu não sou nenhuma pessoa diferente delas. Eu piro do mesmo jeito. É muito legal falar sobre esse tema. Até eu tenho outros vídeos pra fazer aqui pro canal. E eu tava explorando algumas ideias pra fazer aqui pra vocês. E eu tive essa ideia de trazer os top filmes de zumbis que eu mais gostei. Então, é minha opinião. Você não faz a minha opinião, beleza, Guilherme? Então, não vou levar em consideração, talvez... Você pode até não gostar do filme, mas, cara, é o que eu gostei, entendeu? E até eu vou dar uma justificativa também do porquê eu gostei do filme e alguma coisa assim por trás. Talvez eu não tenha gostado totalmente do filme, mas eu gostei da dinâmica, beleza? Então, vamos lá pro top. Bom, em sétimo lugar começa com Meu Namorado é um Zumbi, de 2013. Bom, nesse filme a gente vê uma história totalmente diferente, né? Uma perspectiva de um zumbi que é apaixonado por uma humana, exatamente. Se você não assistiu ainda, pô... Me perdoe pelo spoiler, mas já faz mais de 10 anos que esse filme foi lançado. Então, por favor, né? Você tá meio atrasado. Enfim, cara, se você gosta de uma dinâmica mais diferente, de romance, de uma ideia mais imaginação, claro, né? Zumbi é tudo da imaginação. Mas se você gosta de uma ideia, de uma perspectiva mais humana sobre o assunto, que relaciona paixão, amor, romance, você vai gostar desse filme. Não é por isso que eu gostei exatamente. É legal de você ter uma dinâmica diferente de um zumbi. Então você vê aqueles zumbis igual do The Walking Dead, basicamente, tirando os esqueletos, que é meio estranho essa dinâmica dos esqueletos, mas enfim. Você vê um zumbi que é parecido com The Walking Dead, só que por uma perspectiva deles. Então é legal você ver alguma situação diferente, assim, desse jeito, que também envolve sobrevivência, mostra a base dessa namorada do zumbi, e também mostra onde que o zumbi meio que demora, ele tem um sentimento mais humano, né? E depois um tempo meio que é relacionado ao apocalipse zumbi mesmo. Só que, claro, uma história bem fictícia, porque seria o zumbi voltar à vida por amor, né? O coração dele voltar a bater, então seria meio que uma perspectiva diferente. Mas é muito legal porque mostra umas outras abordagens pra esse tema, né? Os caras se relacionaram, né? Com a música, jogos, sempre tem uma relação entrelaçada entre eles, então é muito legal esse. Beleza, em sexto lugar agora é Como Sobreviver ao Ataque Zumbi 2015. Isso mesmo, galera, é uma perspectiva também diferente, são adolescentes que são escoteiros que vão para um acampamento e do nada acontece um apocalipse zumbi. Envolve, se não me engano, o vírus do cervo zumbi, que é muito popular lá nos Estados Unidos, né? Até popularizou agora por causa, inclusive, do coronavírus na época, deu uma popularizada, e também por causa do Train to Busan, que é o Invasão Zumbi em português. Mas enfim, cara, é muito legal esse tema também, que seria numa perspectiva mais adolescente, porque na verdade, assim, querendo ou não sendo, não excluindo pessoas da sociedade, não excluindo nada, mas é muito abordado esse tema por adolescentes e jovens. Então a galera gosta muito disso, claro que tem pessoas de outras faixas etárias que gostam bastante desse tema, mas a maioria é de adolescentes. Então seria uma perspectiva diferente. E isso é muito legal. Por quê? Porque aborda uma ideia diferente. Igual, usando de exemplo, The Walking Dead, se você for ver, é uma narrativa mais adulta. Como um adulto sobreviveria ao apocalipse zumbi, alguma coisa assim. Já ali seria no tema adolescente, mais zoeira também, dependendo. Tem umas ideias de humor que, dependendo, não me agrada, mas, cara, não tem problema, porque o filme, em geral, eu achei legal, entendeu? Agora, em sexto lugar, Invasão Zumbi 2016. Exatamente, galera. Com esse tema de zumbis, muito provavelmente você colocaria, talvez, nessa lista esse filme. Por quê? Porque ele é uma perspectiva única também de pessoas não sobrevivendo em uma região, né? Seria centrado em várias partes da Coreia, basicamente. Por quê? Porque o trem vai passando, né, da cidade. Na verdade, o objetivo do protagonista principal seria levar a filha para outra cidade, né? Entra nesse formato de zumbi, que seria tipo o que aconteceria se você tivesse dentro de um metrô
de uma situação de trem e o apocalipse zumbi tivesse começado, entendeu? Essa aqui é a perspectiva e isso é muito legal também, porque você tem que parar pra pensar que você nem sempre estaria em casa ou no seu carro. Talvez você podia estar no ônibus. Então isso é muito legal, dá uma abordagem diferente. E outra, aqui já começou um começo de filme de zumbi com zumbis rápidos. Que, tipo, pula, corre mais rápido do que de um humano. Então, isso é muito interessante também, é uma abordagem diferente, que seria com o zumbi de Guerra Mundial Z, né? Beleza. Cara, e é um filme muito da hora porque você vê uma perspectiva mais séria do assunto, você vê umas abordagens diferentes, que seria no sentido de zumbi não ver no escuro, como um ser humano não veria no escuro também, teria uma dificuldade maior. Você também vê a capacidade deles de, se ele não estiver olhando para o objeto como um animal selvagem, ele não vai estar vendo esse objeto. Então, aquela ideia de cobrir com os jornais as janelas foi muito legal também. Os ataques, né? Essas situações, a proteção, os jogadores de beisebol, se não me engano, que era de beisebol, né? Eles batiam com os tacos nos zumbis, tal, não sabiam matar eles direito, né? Aquela primeira cena do zumbi entrando no trem, que também é muito icônica porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo, né? Então isso é muito legal. Enfim, vamos pro próximo. Zumbilândia 2009. Exatamente. Você quer um tema que te aborde falando regras pra você sobreviver ao apocalipse zumbi? Zumbilândia. Exatamente. Porque ele aborda uns temas muito legais. Vai listando regras pra você, pra o que você não fazer. Seria tipo, o que você não fazer em caso de um apocalipse zumbi. Seria tipo isso. Então é muito legal essa perspectiva também. O filme tem uma narrativa mais engraçada, né? Não é tão séria quanto Invasão Zumbi. Por quê? Porque na verdade é uma situação mais descontraída, assim. Mas ainda mostra zumbis fortes, o que aconteceria se você encontrasse um ser humano que você não conhece na estrada. E outras coisas assim. Até mesmo assim, eu achei interessante uma abordagem que eles tiveram no filme do cara trocar as armas, né? As armas que ele tem, ele matar o zumbi e largar elas. Por quê? Porque, na verdade, faria sentido. Ou você teria que limpar muito bem a sua arma, ou ela estaria infectada. Então, se você fizesse um cortezinho sem querer na sua pele, ou alguma coisa assim, você sem querer, sei lá, passasse a mão na lâmina e passasse na boca, no nariz, você estaria contaminado. Então, perspectiva muito legal que foi abordada no filme e que eu tirei para uma coisa legal também, que seria essa situação de contaminação, que seria muito importante. Top 3, Madrugada dos Mortos 2004. E chegamos no nosso top 3. Galera, Madrugada dos Mortos 2004 foi um filme muito icônico pra mim, porque foi o início de que eu tava começando a assistir os filmes de zumbi. Eu vi esse filme. Zack Snyder, que é o diretor, ele gosta de fazer uns temas mais abrangentes, né? Até tem outro filme dele que é de zumbi, que é o de invasão em Las Vegas. Só que eu não coloquei nesse vídeo porque pra mim não foi tão legal, porque é uma situação mais ilusória de um zumbi mais inteligente. Mas enfim, falando do Madrugada dos Mortos de 2004... Cara, é muito legal essa perspectiva da pessoa acordar de manhã, sei lá, e ter uma surpresa. Porque seria meio que isso, né? É meio que o que aconteceu na pandemia global, né? Seria meio que o que acontece no dia a dia com vários outros vírus, várias outras bactérias que surgem, né? A gente às vezes nem sabe o que tá acontecendo e tá acontecendo. Por exemplo, na Índia tá tendo o vírus Nipah e a gente, basicamente brasileiro, pelo menos eu, não saberia explicar direito o que tá acontecendo lá. Teria que ser uma perspectiva mais de lá. Então isso seria muito interessante, essa abordagem de surpresa, entendeu? E daí, claro, né, a gente tem esse zumbi mediano, que ele nem corre rápido, nem corre devagar. Ele seria meio que o vírus, o zumbi de Zumbilândia também. Então, ele corre e tal, igual um humano, tem uma velocidade humana, tem uma força, dependendo de humano ali também, que é forte, e ele tá morto. Então isso seria muito interessante, porque teoricamente poderia ser assim, e o apocalipse seria mais próximo do normal. Ou também o zumbi nerd. Eu acho que não existiria um apocalipse zumbi com um zumbi super rápido, porque, cara, é muito ilusória a situação.
E querendo ou não, pra você ter um zumbi super rápido, você teria que não ter ele morto. O indivíduo morto vai perdendo as capacidades de musculatura. Então não se encaixaria. Então seria mais pra um lado ou de Zumbilândia, ou desse lado do Madrugada dos Mortos, ou até mesmo de The Walking Dead, né? Que seria mais devagar, seria mais lento, não pensaria tão rápido. Então seria nesse estilo. Cara, mas a abordagem é muito legal que eles vão pra um shopping, né? Basicamente, eu não lembro de ter visto, além do jogo Left 4 Dead, os sobreviventes indo para um shopping. Então abre uma abordagem totalmente diferente, né? Até tem um zumbizinho, que é o bebê, né? O bebê se transforma em zumbi, e porque a mãe dele foi mordida. Até é uma abordagem totalmente diferente também, né? É mais terror, né? Zack Snyder manja bem de terror, então seria bem nesse estilo. Se você for olhar, também tem a situação de equipamentos, você montar um carro para atravessar uma horda, alguma coisa assim, também é abordado nesse tema, né, nesse filme. E também leva uma dica super importante: nunca leve uma serra elétrica para um carro em movimento, ou um caminhão, qualquer coisa que seja, nunca leve. Nunca ligue sua motosserra em um carro ou um caminhão em movimento. É isso aí, galera. Então seria esse o top 3. Em top 2, Todo Mundo Quase Morto 2004. E cara, falando de um tema de zumbi bem diferente, comédia e engraçado, só que ao mesmo tempo com zumbis que poderiam ser reais. E nós temos aqui o Todo Mundo Quase Morto de 2004, que cara, é uma abordagem totalmente diferente, saiu nessa mesma época de Madrugada dos Mortos, então seria uma abordagem totalmente diferente também, que é uma pessoa que tá totalmente desligada da sociedade, que seria basicamente nós hoje em dia, com redes sociais, com internet, com essas coisas, a gente estaria bem informado. Mas se você não tivesse notícia, ou se você não tivesse internet, você não saberia de nada. Então isso que é muito interessante, essa situação de uma abordagem mais prática sobre a sociedade, você está meio que alienado da sociedade. Então isso é muito legal. A pessoa é acostumada com a sua rotina normal, então não vai ligar da diferença do que tá acontecendo. Só depois que ela vai se tocar. E foi bem isso que aconteceu com o Shaw, né? Que ele teve uma surpresa quando tava acontecendo. Até ele demorou pra cair na real. O amigo dele lá também não tinha se ligado muito no que tava acontecendo, até o amigo que mora junto com eles lá na casa aparecer zumbificado. Então isso foi muito interessante. Também uma abordagem assim de ter que salvar a donzela em perigo, e daí ter um plano totalmente mirabolante pra levar eles pra um bar. Tipo, não teria muito sentido, né, você sobreviver num bar. Foi o contexto do filme, e foi muito legal também esse outro estilo, porque a gente vê que não são zumbis super rápidos também, são uns zumbis mais descontraídos. Tem até uma hora do filme que eles começam a dançar, então ficou meio ilusório, mas é muito legal esse tema no sentido centrado. Eu não tô dizendo que talvez o tema te agrade, ou talvez o estilo do filme te agrade, mas foi muito legal o estilo de abordagem desses zumbis. Cara, em top 1 na lista que eu sempre coloco, eu sempre gostei desde a primeira vez que eu assisti, já ganhou muito espaço pra mim, foi Guerra Mundial Z 2013. Cara, é o melhor filme, eu acho, né, claro, pra você pode não ser, mas cara, eu gosto demais de Guerra Mundial Z. Eu não gosto muito do tema de zumbi super rápido, que corre mais rápido do que um humano, que, sei lá, viraria tipo um animal mesmo, né? Igual em Left 4 Dead, que tem o Hunter, que tem toda essa galera. Seria meio que uma abordagem parecida. Até saiu o filme e depois saiu o jogo Guerra Mundial Z, World War Z, que também tem essa mesma abordagem parecida com Left 4 Dead. Então, se você for parar pra pensar, não teria muita lógica, como eu havia explicado pra vocês, mas teoricamente aqueles zumbis ali não estão mortos, até seria meio que um pecado chamá-los de zumbi, porque na verdade eles seriam infectados, são pessoas infectadas. Mas tá no top 1 da lista porque eu gosto demais da temática do filme, apesar de ter tido muitos problemas de produção, que aconteceu cortes do estilo do filme, né? O filme deveria ter acabado totalmente diferente e não aconteceu. Seria uma situação igual dessa, onde o contexto do filme teria essa logística de Guerra Mundial Z, mas acabou não ocorrendo porque teve cortes no roteiro, teve cortes na produção, e o final da cena não terminou com nada de guerra mundial. Mas seria sobre as maiores potências do mundo, basicamente guerreando umas contra as outras com os zumbis. Então, que deixaria uma brecha também para Guerra Mundial Z 2. Mas isso acabou não acontecendo.
Enfim, posso fazer um vídeo falando apenas sobre o roteiro original de Guerra Mundial Z, 1, né, no caso, porque não existe o 2, mas como seria o roteiro de Guerra Mundial Z, que até veio do livro World War Z. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, vamos ficar por aqui. Mas eu volto pra trazer mais coisas pra vocês sobre esse tema que eu adoro. Beleza, galera? Então, muito obrigado por ter assistido e fui!